dia, tudo bem? Como é que tá sua sexta? Se preparando para o final de semana? Bacana. Durante essa lição nós vimos vários temas. No domingo nós vimos que o propósito da criação do ser humano é para que ele fosse amigo de Deus. Na segunda-feira nós vimos 4 motivos pelos quais Deus não destruiu o mal. Na terça nós percebemos que na cruz Cristo obteve para si o direito legal de perdoar os pecados. Na quarta, nós lembramos que o destino do ser humano será o mesmo da sua origem, o céu. Na quinta, nós entendemos que ao enfrentar a tragédia da morte, o cristão tem o direito de chorar, mas ele não entra em desespero porque ele tem uma esperança. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a natureza de Deus. Interessante que quando nós falamos sobre a natureza de Deus, a Bíblia ela não faz explicações, ela faz declarações. O interessante também é que a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. Ela foi cunhada por Tertuliano por volta do ano 200 depois de Cristo. E apesar de não existir essa palavra na Bíblia, ela explica bem o conceito que a Bíblia apresenta sobre Deus. A palavra que nós encontramos na Bíblia é divindade. E na Bíblia, a divindade se manifesta através de 3 pessoas. E a Bíblia não apresenta Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. O que a Bíblia apresenta é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse momento a nossa mente começa a entrar em colapso com a nossa razão. Por quê? Porque sempre nós somos levados à matemática. E nós somamos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas. Logo, são 3 deuses. Só que a Bíblia afirma que existe um Deus, que é constituído de 3 pessoas. Então, como nós podemos harmonizar isso? A Bíblia não explica, mas ela pode dar uma pequena luz pálida de como funciona a natureza de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. A primeira coisa que eu vou falar para você é que talvez ao invés de você pensar na matemática, na soma, você pense na multiplicação. Ao invés de você pensar 1 mais 1 mais 1 igual a 3, você pense 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E é isso que a Bíblia apresenta. Um Deus constituído de 3 pessoas. Às vezes, para a gente começar a entender algum tema, às vezes tudo que nós precisamos fazer é mudar a nossa perspectiva. E por falar em perspectiva, eu quero que a produção traga o meu animalzinho de estimação. Aí, obrigado. Aqui na minha mão eu tenho um ácaro. Eu quero dizer para ele o quanto ele é especial para mim. Meu querido ácaro, eu te amo. Mas o que ele ouve não é minha declaração de amor. Ele ouve trovões, um som que ele não sabe de onde vem. Por quê? Porque ele é pequenininho e eu sou grande demais. E a única forma dele entender o que eu digo é que ele fique do meu tamanho ou que eu me diminua e fique do tamanho dele, que nós sejamos proporcionais. Lutero dizia o seguinte: o ser humano, para se revelar, ele precisa tirar a máscara. Deus, para se revelar, ele precisa colocar uma máscara. Por quê? Porque Deus é grande demais e a mente humana é muito limitada. Então a única forma da mente humana conseguir compreender a Deus é se Deus se velar, é se Deus se revelar, colocar, né, o seu poder grandioso de uma maneira que o ser humano consiga compreender. E é por isso que João capítulo 1, verso 14 diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Colossenses 1, verso 15, diz assim: porque ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. E Colossenses 2, verso 9, diz assim: porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Efésios capítulo 4, verso 6 diz o seguinte: porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E uma possível compreensão desse texto seja o seguinte: Deus sobre todos, o Pai, o Deus que age em todos, aqui na terra, Jesus Cristo habitando entre nós, e lá no céu, Miguel, e o Deus em nós, o Espírito Santo, que ele habita em nós. Se você lembrar de 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: acaso não sabeis vós que o vosso que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em nós? Ou seja, como funciona possivelmente a dinâmica da Trindade? Nós temos um Deus transcendente, nós temos um Deus revelado e nós temos um Deus imanente. Ou seja, nós temos um Deus que nós podemos contemplar, que é um Deus grande demais. Nós temos um Deus que nós podemos relacionar, que é igual a nós. E nós temos um Deus que nós podemos sentir, é o Deus em nós.
Agora você entende porque Lúcifer ficou com inveja de Miguel. Porque a ideia de Lúcifer não é que ele queria ser igual à primeira pessoa da divindade, ele não queria ser igual ao Pai, porque o Pai estava num trono, era grande demais. A inveja de Lúcifer era com relação a Miguel, porque ele via em Miguel um ser angelical igual a ele, mas ele pensava, se ele é igual a mim, por que ele pode entrar nos conselhos do Pai? Por que ele tem a mesma autoridade de Deus? Por que ele pode criar o ser humano? O que eu quero dizer para você é o seguinte, a natureza de Deus é um mistério. A Bíblia não faz explicações, ela faz declarações. E nós, aqui nessa terra, sem poder viver plenamente com Deus, nós tentamos conjecturar algumas coisas. Mas o que eu poderia sintetizar da compreensão de Deus é uma coisa. A minha namorada ela tem 25 anos e o pai dela tem 50 anos. E quando eu e minha namorada saímos, sábado à noite, às vezes nós voltamos para a casa dela, o pai dela está na sala e quando nós entramos, então ele se levanta, pega ela pela bochecha e fala, minha linda, você não dá mais atenção para mim, você só fica com esse barbudo aí. Ele dá um sorriso, pisca para mim. O interessante é que apesar dele ser um professor universitário, apesar dele ter grande autoridade, quando ele está na presença da filha dele, apesar dela ter 25 anos, ele ainda trata como se fosse uma criança de 8 anos. E ele se comporta como um adolescente feliz por estar vendo alguém que ele ama tanto. O que eu quero dizer para você é bem simples. Nós temos um Deus todo-poderoso. E apesar dele não ser um de nós, ele decidiu ser um conosco. Como diz lá em Filipenses capítulo 2 a 7. Porque ele, sendo igual a Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, semelhante aos homens, reconhecido em figura humana. O que eu quero dizer para você é bem simples. Deus é um Deus tremendo, mas ele se revela porque ele quer se relacionar conosco. E para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, diz assim: para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você quer ver aquele Deus tremendo, maravilhoso? É só olhar para o rosto de Jesus. Como o discípulo dele perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse, você não entende ainda? Quem vê a mim, vê ao Pai. Que nesse fim de sexta-feira você possa entender apenas uma coisa. Nós estamos num mundo problemático, mas Jesus Cristo quer estar junto conosco de volta, num novo céu e numa nova terra. Deus nos abençoe. Abraço. Gente, eu queria agradecer as pessoas que comentaram os vídeos. Por exemplo, o Rafael, a Bárbara, o Jean, o Elias, o Tássio, a Penélope, o Gabriel, o Ran, o Daniel, a Mariane, a Mônica, a Cíntia e outros. Eu queria agradecer a todos que comentaram. Por exemplo, o Bruno, a Mariana, a Jéssica, a Brenda, a Patrícia, a Mayla, a Dina, o Lauro, o Renan, o Eduardo, a Thelma, a Anastácia, a Gisele, o Dorival, a Priscila, a Ana, a Manuela, a Elissa, a Elida, a Pamela, a Adriele, o Peter, a Anne, a Raquel, a Ruth, o Edmur, de muitos outros, mas principalmente a minha linda e amada namorada, Lívia Longa. Eu quero dizer para vocês que semana que vem quem apresentar a lição é o Demar Ferreira Júnior. Ele é funcionário aqui do colégio, formado em publicidade, está se formando também em teologia, é meu amigo. Eu convido você a assistir os vídeos, a comentar, a compartilhar. E acima de tudo, a única coisa que eu quero dizer para você é bem simples. Fica com Jesus. Abraço.